Bom dia, meus irmãos. Que a bondade de Deus, o Espírito, repouse sobre cada um de nós, pois é justamente sobre esta virtude que nós iremos estudar aqui na nossa EBD em casa. E espero que você tenha tirado bom proveito daquilo que temos estudado na palavra do Senhor, sempre pensando na edificação, no fortalecimento dos irmãos para o louvor e para a glória de Deus. Espero que assim você tenha tirado proveito desse tempo em que nós estamos estudando durante esse tempo por meio dessas gravações, certo? O nosso estudo para o nosso bom aprendizado e crescimento no Senhor. Quero fazer a leitura então de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim então o texto sagrado: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Paramos até aqui. A virtude a qual nós iremos ver hoje é bondade, ok? E esta é a sexta virtude do fruto do Espírito, sendo esta, claro, relacionada com as pessoas. Então nós devemos entender que esta virtude aqui, bem como longanimidade e benignidade, diz respeito ao relacionamento ou trato com as pessoas diretamente. Tá certo? Bondade, no seu original, no grego, é agatosumi. É sinônimo da virtude anterior que já estudamos, benignidade, que fala de gentileza no trato com as pessoas. Nós vimos isso domingo passado. Esta palavra bondade, meus irmãos, aparece pelo menos 29 vezes. Os seus sinônimos são de 226 vezes, um total de 255 vezes, pensando na palavra bondade e o seu sinônimo muitas vezes falando sobre o que seja bom ou sobre o bem, né? E aí então se referindo, claro, à declaração de bondade. Importante nós nos atentarmos para esses números, porque é o que se destaca na palavra de Deus, né? A palavra em si, bondade, 29 vezes, e aí você percebe que os sinônimos são um número bem vasto, né? 226 vezes, tá certo? Muito bem. Bondade refere-se à qualidade ou à virtude dos salvos que são dirigidos e desejam o que é bom, que representa os mais elevados valores éticos e morais. Então, todos os salvos que são dirigidos e conduzidos pelo Espírito Santo, todos nós devemos desejar o que é bom. Isso diz respeito à bondade, a fazermos o que é bom para com as pessoas que nos cercam ou para com todas as pessoas. E aqui, claro, que elas revelam de uma forma extraordinária, bem acima, certo, de qualquer valor ético ou moral. Que isso fique bem claro, porque estamos falando aqui da virtude do Espírito Santo, que excede a qualquer expressão moral ou ética, porque é virtude que emana e que é eterna e que procede do Espírito Santo de Deus. Uma coisa, irmãos, deve ficar muito bem esclarecido para todos nós, que todos os membros da raça humana possuem bondade natural, não a bondade do Espírito Santo, pois esta só é possível para aqueles que nasceram de novo. Compreenda isso. Eu quero lhe dizer que todas as pessoas, todos os membros da raça humana possuem bondade natural, mas não a bondade do Espírito Santo, porque esta é tão somente para aqueles que nasceram de novo. Mas veja só, você que é salvo, como eu também sou salvo em Cristo Jesus, ou todos os salvos em Cristo Jesus, possuem tanta bondade natural, certo? Que os seres humanos expressam, só que de forma natural, mas somente os salvos, aí então, como você e eu, como tantos outros, aí expressam também a bondade
espiritual procedente do Espírito Santo. Uma vez ou outra, você pode expressar bondade natural ou então bondade no que diz respeito à virtude do Espírito, sabendo que esta virtude, bondade, vinda do Espírito Santo, nós a ministramos ou nós a manifestamos conforme a nossa submissão ao Espírito. Eu tenho sido muito contundente, irmãos, em falar que essas virtudes, elas podem ser manifestadas por todos os filhos de Deus, mediante a submissão de todos nós para com o Espírito Santo de Deus. Então eu quero deixar aqui bem claro que você talvez conheça pessoas que não sejam salvas, mas que elas são bondosas, que elas têm algumas atitudes que nos revelam bondade para com outras pessoas. Isto diz respeito a algo natural em que elas possuem. Perfeito? Mas não vamos confundir de forma alguma bondade natural com bondade espiritual, porque essa espiritual, somente aqueles que são habitados pelo Espírito Santo é que podem manifestar, é que podem de uma forma miraculosa, mediante o Espírito Santo, assim manifestar para com as pessoas, porque bondade diz respeito a ações e atos de bondade para com os outros, não somente para com os nossos irmãos em Cristo, não somente com os membros da nossa família, mas com pessoas que nós não conhecemos, ou mesmo a favor dos nossos inimigos. Nós estaremos manifestando esta bondade do Espírito Santo. Por isso que ela é de caráter extremamente espiritual, de caráter eterno, porque procede do Espírito Santo de Deus. Espero que até aqui, então, você tenha entendido a respeito de bondade. E aí, quando você olha, na verdade, para as 9 virtudes do fruto do Espírito, é necessário nós entendermos que, no campo natural, nós percebemos que elas, de alguma forma, nós vemos nas pessoas. Mas isso no campo natural, mas não no sentido espiritual, tá certo? Porque todas elas diz respeito a revelar o caráter e também o estilo de vida de Jesus. Logo, as pessoas que não nasceram de novo, elas não podem de forma alguma revelar ou manifestar por meio dessas virtudes o caráter e o estilo de vida de Jesus, porque elas não nasceram de novo e não são habitadas pelo Espírito Santo. Se faz necessário essa palavra aqui, a princípio, para que tenhamos esse entendimento, tenhamos realmente essa clareza no nosso coração a respeito de bondade, certo? Como bem, assim, diante de outras virtudes também. Muito bem, vamos andar aqui, vamos caminhar. Vejamos agora em algumas epístolas, destacando a virtude da bondade. Algumas epístolas aqui, claro, que nós veremos no Novo Testamento. Eu tenho esses textos aqui, quero destacar na íntegra cada um deles. A primeira virtude, a primeira epístola, né, que nós veremos aqui dentro do texto sagrado, que destaca a virtude de bondade, é Romanos capítulo 12, versículo 9. Veja lá o que diz. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aqui a palavra é sinônimo de bondade. Lembra que eu trouxe lá no início, né, o número dos sinônimos de bondade, que são 226 vezes, sempre apontando para esta palavra, destacada aqui em Romanos, o que é bem, ou o que faz o bem, ou o que é bom, né? Então aqui em Romanos já destaca para nós, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ou seja, apegai-vos àquilo que tem a ver com atos e manifestações de bondade. E justamente quando nós, amados, aborrecemos o mal, isso quer dizer que nós vamos deixar do lado de fora o mal, mas nós vamos nos apegar àquilo que é bom, àquilo que revela bondade, aquilo que revela justamente a virtude do Espírito Santo de Deus em nós. Então o texto de Romanos 12, 9, o amor seja sem
seja não fingido, perdão, certo? E a segunda parte do versículo é: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aborrecer ao mal é não dar de forma alguma lugar, certo? Mas nós vamos de alguma forma aborrecê-lo, manifestando atos de bondade. Dessa forma, nós iremos então deixar o mal de lado, aborrecer o mal com atos de bondade. É justamente também a proposta do texto aqui em Romanos. Uma outra expressão de bondade também destacada no capítulo 12 de Romanos está no versículo 21. Veja aqui o que diz: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Irmãos, esse texto ele está nos ensinando a nós vencermos o mal com ações e atitudes de bondade. Então, quando você em algum momento é tentado, certo, a praticar ou a expressar o que seja o mal, né? Porque lá no início, o capítulo 12 de Romanos, versículo 21 diz: não te deixes vencer do mal. E a forma de eu não me deixar, ou de nós não nos deixarmos sermos vencidos pelo mal, é justamente tendo ações de bondade contra o mal que quer nos vencer, certo? Que de alguma forma este mal ele quer abafar aquilo que seja a virtude de bondade em nós. Por isso Paulo considera dizendo de forma muito explícita: mas vence o mal com o bem. Ou seja, vença o mal com atos, com expressões, com manifestações de bondade. Aquilo que é bom, aquilo que produz o bem. E tudo isso, meus amados, para a nossa edificação e para o louvor e para a glória de Deus e para a revelação de que o fruto do Espírito dentro desta virtude ela estará sendo manifestado por cada um de nós, porque nesse momento, é claro, ou em qualquer outro momento, em qualquer outra circunstância, nós estaremos dando lugar ao Espírito. É o que se deve fazer em todo o contexto da nossa vida. Também Romanos capítulo 15 destaca também a virtude de bondade. Veja lá, capítulo 15 de Romanos, versículo 14, nos diz assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Agora aqui já aparece a palavra literalmente, não o sinônimo dela, que diz respeito a fazer o bem, ou a palavra simplesmente bem ou bom. Aqui então já está literalmente a expressão de bondade, certo? E aí o texto termina dizendo: cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Paulo traz o destaque da palavra bondade neste versículo de uma forma extraordinária e com muita precisão para o nosso aprendizado, para o nosso bom ensinamento. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Irmãos, cheios de bondade, a palavra cheio aqui, ela se remete no que diz respeito a transbordar. Isso fala de plenitude, aquilo que tudo enche. E aí Paulo está falando não de uma bondade natural, mas de uma bondade espiritual mediante e procedente do Espírito Santo. Aí ele conclui: cheios de todo conhecimento. Conhecimento desta bondade, conhecimento da fonte desta bondade, conhecimento da bondade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, podendo admoestar-vos uns aos outros. A palavra bondade neste versículo nos traz um bom entendimento de nós estarmos nos admoestando, certo? Como membros do corpo de Cristo, sempre quando for necessário. Porque é esse o ensinamento que Paulo traz aqui, que mediante esta bondade, esta virtude, esta qualidade do Espírito Santo, com certeza irá cooperar para a admoestação
dos irmãos em Cristo Jesus. Admoestar, orientar, exortar dentro do necessário, mas com atos de bondade. Lembrando que esta virtude diz respeito do trato de uns com os outros, a maneira como vamos lidar com as pessoas e até mesmo entre os nossos irmãos em Cristo Jesus. Uma outra epístola, e agora a epístola de Efésios, capítulo 5, versículo 9, também manifesta para nós também no que diz respeito a esta virtude de bondade. Veja lá, Efésios 5, 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade. Você percebe que a expressão que ele traz aqui, eu quero deixar isso claro para você, quando ele fala porque o fruto do Espírito, não está se referindo aqui, meus amados, propriamente dito, ao fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas quando ele fala o fruto do Espírito aqui, ele está falando também daquilo que o Espírito tem para manifestar. Então, o que eu quero considerar é que além do fruto do Espírito de Gálatas, também o Espírito, claro, por ele ser Deus e não ser limitado, ele terá outras virtudes a serem manifestadas também. E aqui ele traz a questão da bondade, mas você percebe que ele fala da justiça e verdade. Perfeito? Mas aqui o que traz para nós o ensinamento é percebermos que o fruto do Espírito está em toda a bondade. E aqui nos mostra mais uma vez a qualidade do Espírito dentro desse texto e contexto, porque há outras duas virtudes, justiça e verdade, mas aqui nos mostra que realmente bondade é a qualidade, é a virtude que emana do Espírito Santo. E esta virtude, meus amados, ela está em todos os filhos de Deus. E aí, veja bem, além de termos a bênção da bondade aqui neste versículo, nós temos também esta virtude de justiça e verdade. Também outras duas virtudes, mesmo que não esteja lá no fruto do Espírito, as quais também todos os filhos de Deus devem manifestar por ser habitados pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqui confirma para nós, de uma forma muito esclarecedora, muito simples, muito precisa, que bondade é realmente uma virtude que procede do Espírito. É realmente uma manifestação dele para nós e para nossa edificação também. Um outro texto que manifesta bondade como sendo virtude do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 6, versículo 10, nos diz assim: então, enquanto temos tempo ou oportunidade, conforme outras Bíblias trazem o sentido, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui é interessante porque realmente nós estamos aprendendo que bondade diz respeito ao trato com as pessoas, a maneira como nós vamos lidar com as pessoas, tá certo? Os nossos atos para com elas. E o texto aqui nos ensina sobre isso também. Ele diz, enquanto temos tempo ou oportunidade, façamos o bem a todos. Primeiramente, ele destaca de uma forma abrangente, a todos. E todos aqui diz respeito a salvos e não salvos, a crentes e a incrédulos. Então você percebe que esta palavra e esta virtude, façamos o bem, diz respeito a termos atos de bondade para com todos. Não somente para com os irmãos em Cristo, mas para com todos, para com os crentes e descrentes. E é claro que no final, então, ele deixa mais claro no que diz respeito a uma responsabilidade dentro do corpo de Cristo. É isso que precisamos ter atenção nesse texto de Gálatas 6,10, quando ele diz, mas principalmente aos domésticos da fé. Precisamos ter atos de bondade para com todos,
mas ele considera, em relação ao corpo de Cristo, aqueles que fazem parte deste corpo, que têm a sua comunhão com a irmandade em Cristo Jesus, ele deixa bem claro que, mas principalmente aos domésticos da fé, aqui fala da nossa responsabilidade com os nossos irmãos, com aqueles que professam a mesma fé, com aqueles que fazem parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então aqui tem, amados, dentro desse texto, a nossa responsabilidade, não somente para com todos, para com os de fora, mas também, de uma forma muito especial, para com os amados em Cristo Jesus. Temos que ter atos de bondade para com os de fora, mas de uma forma especial, ter com os nossos irmãos em Cristo Jesus. E aqui ter esses atos de bondade diz respeito a nós estarmos atentos a todas as necessidades dos nossos irmãos. Estarmos bem atentos nessas questões que diz respeito à vida espiritual, que diz respeito a alguma necessidade, alguma carência, estarmos prontos para exercer bondade que vai supri-los para a glória de Deus. É o que Gálatas 6:10 também nos ensina nesse sentido. Devemos ter atos de bondade para com todos, mas devemos, irmãos, saber entender da nossa responsabilidade de manifestações de bondade para com os domésticos da fé, para com aqueles que professam a mesma fé do que nós, no sentido de cuidarmos uns dos outros para o louvor de Deus, para a glória de Deus e para a nossa edificação mútua como igreja de Cristo e que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, a expressão de bondade escrita por Paulo a essas epístolas que acabamos de ler tem como propósito ensiná-las a andarem na virtude do Espírito Santo. Então, tudo que vimos até aqui, desde Romanos capítulo 12, capítulo 15, Efésios capítulo 5, versículo 9, Gálatas 6:10, nós devemos ter realmente esta boa consciência desta verdade escrita nessas epístolas, bem como em outras, mas aqui eu trouxe de forma resumida para nós estudarmos dentro do tempo aqui proposto para nós, certo? Que tem como propósito ensinar estas igrejas, tá certo? A andarem na virtude do Espírito Santo. Como assim era ensinado a igreja em Roma, a igreja em Éfeso, a igreja dos Gálatas? Nós entendemos, amados, que também isso deve ser ensinado entre nós nos dias de hoje. Porque esse é o propósito de bondade, ensinado nessas epístolas ou em toda a palavra de Deus. Para que os filhos de Deus realmente possam ser instruídos, ensinados de uma forma muito especial a andarem na virtude do Espírito Santo. E a virtude que nós estamos vendo nessa manhã estudando é bondade. É nessa bondade que nós devemos ser instruídos e andarmos nela mediante a ação e graça do Espírito Santo. Um outro texto sagrado agora na epístola de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13, também apontará a questão de bondade. Veja lá. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Olha só que maravilha esse ensinamento do apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 13. E qual é aquele que vos fará mal? Ele nos faz essa primeira consideração a pontuar conosco, dizer quem é que irá nos fazer mal. Mas dentro de um princípio que nós deveremos manifestar. E aí então ele conclui, se fordes zelosos do bem. Ou seja, se nós formos zelosos em manifestar atos de bondade. Realmente, irmãos, o que Pedro está nos ensinando que é impossível, quase que impossível, que alguém queira nos fazer o mal, queira nos fazer dano, sendo que nós estamos sendo zelosos em cultivar o bem, em manifestar atos de bondade
para com as pessoas. É quase que impossível que assim aconteça. Então, esses textos, a princípio, nos trazem esta boa consciência de bondade, como sendo realmente uma virtude que procede do Espírito, a qual é espiritual e não é natural. É para o nosso ensinamento e é para nós realmente andarmos nesta bondade para o louvor e para a glória de Deus. Uma coisa é ter padrões éticos elevados. Outra coisa é a bondade que o Espírito Santo produz, com o fim de mostrar qual seja o caráter de Cristo. Isto é verdade, porque bondade no sentido natural, você pode ter até mesmo alguns padrões dentro dos padrões éticos elevados, de pessoas educadas, de pessoas que expressam essa bondade no sentido natural. E aí nós devemos entender que isto é uma coisa, sendo que a bondade que nós estamos se referindo e estudando, entendendo que fará toda a diferença na vida dos filhos de Deus, é a bondade que o Espírito Santo produz, e não a bondade que é produzida segundo a uma ética extremamente elevada. Essa é natural, é terrena, não fará muita diferença na vida de quem possa manifestar ou na vida de quem é o receptor dessa bondade natural. Mas aqui, meus amados, com toda certeza, quando nós manifestamos, quando nós revelamos esta bondade, vida do Espírito Santo, nós temos a finalidade de mostrar qual foi o caráter do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dizendo que Cristo realmente ele teve um caráter extraordinário por ter manifestado todas as virtudes do fruto do Espírito, bem como esta que nós estamos considerando, que é bondade. E isso é fato. E quando nós a manifestamos, esta bondade, nós estamos sim mostrando e revelando qual foi o caráter de Cristo entre os seus contemporâneos. E é esse mesmo caráter que nós devemos revelar através de nós, mas por meio desta virtude do fruto do Espírito. Nós temos alguma responsabilidade, sim, e uma boa responsabilidade de mostrarmos na íntegra qual foi o caráter de Cristo por meio do Espírito e das virtudes que Ele mesmo tem nos dado, ou que está em nós e que precisa ser com toda verdade e submissão a Ele, para assim manifestarmos para a glória de Deus. O significado desta virtude que nós estamos vendo é mais amplo do que simplesmente fazer o bem. Tá? Vai muito além de fazer um bem propriamente dito. Bondade é mais que isto. É amor em ação contínua, como também são longanimidade e benignidade. Então, quando nós temos esta compreensão exata que bondade vai além do que fazer o bem, porque diz respeito do trato com as pessoas, então nós entendemos que vai além de fazer o bem. Por quê? Porque é amor em ação contínua, como também são longanimidade e benignidade. Porque nós já consideramos que ambas diz respeito ao trato com as pessoas, ação contínua. E quando nós pensamos nessa ação que ela é constante, certo? Logo nós vamos, claro, entender que as duas anteriores que estudamos estão no mesmo patamar. É amor em ação constantemente. Bondade, longanimidade e benignidade. Porque as três diz respeito ao trato literalmente com as pessoas. O Espírito Santo, meus amados, almeja que a virtude da sua bondade seja uma realidade manifestada por todos os salvos habitados por Ele. Você, meu irmão, que está ouvindo este estudo nessa manhã, o Espírito almeja que você e eu, e todos os salvos em Cristo habitados por Ele, possam manifestar esta virtude chamada
bondade. Mas ressaltando mais uma vez, é necessário, extremamente necessário, que todos nós sejamos submissos ao Espírito de Deus para que ele também manifeste em nós, através de nós, esta virtude chamada bondade. Atos, ações, certo? Em relação às pessoas. E isso deve ser extremamente necessário a realizarmos para a glória de Deus e para mostrarmos que nós estamos sendo submissos ao Espírito Santo para a glória de Deus. Minhas últimas considerações. A bondade nunca se manifesta sozinha, mas sempre acompanhada por longanimidade, que é paciência, e benignidade, que é gentileza, pois as mesmas são virtudes relacionadas com as pessoas. Então, quando eu penso no trato com as pessoas, eu devo manifestar bondade, que são atos de bondades para com elas, eu devo manifestar longanimidade, que é gentileza para com as pessoas, e também, longanimidade, que é paciência com as pessoas, e benignidade, que é gentileza para com as pessoas. É dessa forma que nós percebemos essas três virtudes que diz respeito ao nosso trato, ao nosso relacionamento com as pessoas, sejam elas crentes ou não, sejam elas da nossa família ou não. Nós devemos fazer isso, porque fazendo isso, estaremos, claro, fazendo a vontade do Espírito Santo e para o louvor do seu glorioso nome, do seu santo nome. E assim Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito são glorificados por meio das nossas ações, das nossas atitudes em submissão ao Espírito Santo. Meus amados, certamente pela submissão ao Espírito Santo, esses traços de caráter se tornarão visíveis em nossas vidas para que pessoas, ou melhor, para que possamos, por meio do Espírito, em relação às pessoas, certo? Manifestar literalmente para com elas. Isto é, manifestar o caráter do Senhor Jesus através de nós. É literalmente isso que será feito, realizado por cada um de nós. Mas tudo isso por meio da nossa submissão ao Espírito Santo, para que então esses traços de caráter incorruptível se tornarão visíveis em nossas vidas, em nosso comportamento, em nossas ações, em nossas atitudes, para que possamos manifestar realmente a outras pessoas, aquelas que nos cercam, aquelas que estão distantes, aquelas que não mantemos até mesmo um convívio de relacionamento com elas. E tem a finalidade principal, manifestar o caráter do Senhor Jesus através de cada um de nós, através de todos os membros da sua igreja. Meus amados, nós somos habitados pelo Espírito para manifestarmos literalmente as suas virtudes para o louvor e para a glória de Deus, para que Cristo seja glorificado através de nós, por meio de nós e para o louvor da sua glória sempre. Meus queridos, que Deus nos abençoe com esse estudo, que o Senhor mesmo nos faça pensar, refletir, considerar e rogarmos a Ele realmente graça, sabedoria, força e capacidade, para que possamos nos submeter literalmente à direção, à condução do Espírito Santo, para que Cristo seja visto em nós por meio dessas virtudes, para o louvor da sua glória. Deus assim nos abençoe. Faça desse estudo um momento de edificação, de aprendizado, de crescimento e de grande desafio para a sua vida, como para a minha vida também. Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que a bondade do Espírito seja sobre a sua vida, sobre a minha vida, para a glória e para o louvor de Deus. Forte abraço a todos. Deus em Cristo assim nos abençoe hoje e sempre. Amém.